Seja bem-vindo ao podcast Vive Pod, mais um episódio incrível. Hoje eu tô com um assunto que ainda vou descobrir com vocês do que se trata exatamente de uma forma tradicional, como tem que ser. Eu estou aqui com a Petra Rosa. Seja bem-vinda. Obrigada, querida, pelo convite. Ela é psicóloga, consteladora familiar e também mentora de mulheres. Ela vai falar conforme vai acontecendo, ela vai explicar tudo direitinho. Mas, Petra, constelação familiar. Como desamarrar os antepassados de mim? A gente não desamarra ninguém. Então me conte, o que acontece? Vamos lá, primeiro a gente precisa desmistificar um pouco isso, né? Que a gente pensa assim, eu tô amarrado, tô grudado, tem gente fala, tô com encosto aqui, tem nada a ver. Né? Muitas pessoas acabam tendo um certo preconceito em relação à constelação familiar, porque tem uma ideia que está correlacionada a espiritismo, essas coisas, não tem nada a ver. O que a gente precisa entender é assim, quando eu olho para você, Vivi, é impossível eu conversar com você sem entender que existe uma história familiar. Então, quando eu estou falando com você, eu também estou falando com você através do que você viveu com os seus pais, através do que os seus pais viveram com os seus avós e bisavós, trisavós e toda a galera que tá aí atrás, né? Então, assim, o que acontece? Dentro da constelação familiar, a gente segue 3 princípios, tá? Quais são os princípios? Primeiro, lei da ordem, tá? Então, o que é a ordem? Quando você olha para mim, eu preciso estar no meu lugar. O que é estar no meu lugar? Aqui atrás tem meu pai e aqui tem minha mãe. Por que as pessoas pensam que é espiritismo? Porque às vezes o pai e a mãe morreu e fala, ai meu Deus, tá falando de gente morta. Não, mas às vezes o pai e a mãe tá vivo, então independente se tá vivo ou morto, tá? Eu preciso estar no meu lugar de filha. Só que muitas vezes acontecem algumas situações da nossa família. Então, a mãe ficou doente muito nova e você precisou assumiu um lugar, o lugar da mãe para cuidar dos irmãos mais velhos, porque a mãe teve câncer quando você era pequeno. Os pais brigavam demais e aí você ficou do lado de um ou do lado do outro. E aí você sai do teu lugar. Então, o primeiro princípio é cada pessoa precisa estar no seu lugar. O que é estar no seu lugar? Primeiro, você precisa ser filho. Se você não sabe ser filho, vai dar pau lá na frente. Vai dar pau, não tem como, tá? Segundo ponto. Existe uma ordem que é a lei do pertencimento. Então, assim, nós temos uma necessidade inconsciente de pertencer. Pensa que há milhares de anos a gente estava lá no meio do mato e a gente precisava andar em bando para sobreviver. Se você andasse sozinho, a chance de você morrer era muito grande. Você precisava se proteger do frio, do calor, caçar. Hoje a gente não precisa isso, mas a gente busca pessoas parecidas. Ou você não tem uma galera que você anda que é parecida com você? Sim. A gente busca pessoas com os mesmos princípios, com os mesmos valores. Por quê? Porque assim a gente se sente viva, não é? Só que qual que é o lugar que a gente quer se sentir vivo em primeiro lugar? Lá no nosso inconsciente, a gente quer fazer parte da nossa família. Eu costumo falar, eu não gosto de usar termos muito, técnicos, porque a gente fala um monte de coisa, ninguém entende nada e ninguém vai buscar autoconhecimento. O meu trabalho é sempre assim, vamos tentar desenhar, deixar as coisas muito claras, linguagem fácil mesmo, né? Então a gente precisa pensar assim, em relação ao pertencimento, tá? A nossa cabeça é muito inteligente, tem um HD muito, muito bom. Só que ela é burra pra caramba. Por quê? Por uma necessidade de pertencimento, a gente acaba repetindo padrões familiares. Então, tem o caso da Ana Hickman, que aconteceu esses dias, né? Então, ela conta na entrevista que ela deu esses dias que na família dela, a mãe dela apanhava, que ela viveu muito abuso. Então, assim, ainda que, poxa, Ana Hickman, rica, poderosa, estudada, é claro que ela queria fazer diferente, mas ela pregou essa armadilha para ela lá no inconsciente e ela atraiu um homem que fez ela reviver toda a dor. E é claro que ela quer viver diferente, só que lá no inconsciente dela, de alguma forma, ela precisou viver isso para pertencer. E aí que a gente tem que ficar muito atento, porque a gente precisa
se reconciliar com a família possível. E aqui eu não vou falar que não teve abuso, que foi tudo lindo, porque toda pessoa tem coisas para resolver com pai, mãe, família. Ninguém passa ileso disso. Você pode ser a melhor mãe do mundo, você vai fazer alguma coisa, né? Então, a gente precisa olhar para nossa família. Você falou assim, tá amarrado. O que a gente entende? O nosso olhar... Vou pegar isso aqui. Imagina que aqui é uma pessoa, tá? Então, essa pessoa, ela precisa estar olhando para frente. Então, aqui, imagina uma carinha aqui, tá? Então, ela precisa estar olhando para frente. Só que, se aqui tá o pai dela ou a mãe dela, vamos pensar, o pai era alcoólatra e não cuidou dela, e aconteceu um acidente porque o pai estava cuidando, e aí algum irmão se machucou, ela se machucou, aconteceu alguma coisa muito séria. E ela não concorda, ela olha para esse pai e fala, pai, que merda que você fez. Eu não acredito, que pai bosta você foi. E aí, o que acontece? Ela vai... Só que ela segue indo pro futuro... De costas. Só que daí, aqui, ela não vai conseguir olhar para um parceiro de frente. Então, a chance dela trazer uma repetição familiar, ela ficar amarrada, é nesse sentido que as pessoas... Sim. Que a gente fala. Ela precisa olhar para esse pai e falar, pai, doeu pra caramba. Machucou, mas você me deu tudo que você podia, porque se esse pai é alcoólatra, ele é alcoólatra porque aqui atrás aconteceu alguma coisa que ele não conseguiu cuidar. Então ele não conseguiu olhar para essa dor e ficou alcoólatra. Então a gente precisa olhar para isso e falar, caramba, isso faz parte, eu aceito, posso não concordar, pode doer pra caramba, mas eu aceito, eu digo sim, até pra dor. Por isso que algumas pessoas falam, mas a constelação compactua com o abuso. Tem uma galera que fala isso. Não é que a gente compactua. É que assim, Vivi, não tem como mudar, né? Você muda o que você comeu no café da manhã? Não tem. Então, se a gente não muda o que a gente comeu no café da manhã, não adianta ficar brigando com o passado. Então, a gente precisa olhar pra cá e falar, pai, ressignificar. Deixo com você as consequências de tudo que aconteceu. Agora eu sigo adiante. Até aqui você entendeu? Entendi. Diz aí pra mim o que você tá pensando. Entendi. Não, eu entendi. Mas assim, tem uma história que a gente costuma ouvir desde pequena, né? Que assim, a outra pessoa não consegue te dar o que ela não recebeu. Uhum. Tem alguma coisa a ver com a constelação? Sim, esse é o olhar da constelação. O seu pai, sua mãe, seus avós só deram aquilo que eles deram conta. Agora é seu papel, é meu papel, é o papel do adulto. Olhar para aquilo que faltou e entregar o que faltou. Sim, tomar responsabilidade. Tomar responsabilidade. Então, eu não me senti cuidada. Então, se eu não me sentir cuidada, né? Vamos pegar a dinâmica da Ana Hickman, né? Então, assim, poxa, o pai era agressivo. Então, o que ela entendeu? Essa agressividade tá tudo bem. Então, ela não cuidou da necessidade dela, né? Ela precisou chegar no limite, passou do limite, né? Vamos falar que é verdade, porque chegou na agressão. Porque o marido dela já estava dando indícios muito antes, só que ela não conseguiu buscar ajuda. E por que ela não conseguiu buscar ajuda? Porque a mãe dela não conseguia buscar ajuda. Sim. Você percebe? Só que quando ela fala na entrevista dela assim, eu precisei levar minha mãe para o hospital algumas vezes, ou ela precisou socorrer a mãe algumas vezes. E como isso, né? Porque daí ela tava tendo que cuidar da necessidade da mãe. E aí você vai falar, Petra, ela saiu do lugar dela, saiu lá na infância, e isso é muito comum acontecer, né? Na minha casa, eu tenho um pai que ele não foi um pai muito presente fisicamente. Eu vi ele de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Ele foi o que foi possível. Mas também teve dor, teve agressão dentro de casa também. Foram 2 vezes que teve agressão dentro de casa. Só 2 vezes. Suficiente mas pra que te foi marcar. O suficiente pra me marcar, pra doer pra caramba. Pra eu entender que eu preciso ser forte, porque eu não posso fazer a minha mãe sofrer mais ainda, ela já sofreu o suficiente. E é quando eu olho para a história do meu pai, não justifica o que ele fez com a minha mãe. Mas eu também não posso ficar, pai, você fez isso de errado. Porque a minha mãe também se submeteu.
né? Só que aí, então, lá na infância, e assim, Vivi, sendo bem sincera, demorou anos pra eu perceber que a minha vida tava travada, porque eu ainda tava na postura de não conseguir lidar com o sofrimento da mãe. Vou te dar um exemplo simples, pessoal, tá? Eu estudei em Lorena, de São José dos Campos pra Lorena, dá 2 horas. E eu trabalho desde muito nova, eu tinha 10 anos quando comecei a trabalhar, então desde cedo eu tive que dar conta e trabalhar e estudar, conseguir bolsa no colégio, depois bolsa na faculdade. E aí eu pagava a van, era 300, acho que era R$360, que era muito dinheiro pagar R$360. E aí eu consegui um emprego para trabalhar na cidade que eu tava estudando. E aí acho que o salário tava 600 e pouco, alguma coisa assim. Então eu ia conseguir pagar um lugar pra morar, que era mais barato do que esses 300 e pouco. Ia sobrar dinheiro e eu não ia ficar 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Aí cheguei pra minha mãe, falei, mãe, eu vou morar em Lorena, consegui um emprego, vai ser muito bom pra mim. Ela falou, você é louca? Você tá querendo ir morar em Lorena, porque você tá querendo dormir com o Paulo, meu marido. Você tá querendo dar. Foi assim que ela falou. E ainda que fosse melhor pra mim, eu não dei conta de falar, mãe, eu vou porque é o melhor. Aí a van precisou bater, bateram na van uma vez, atropelou um cara, o cara morreu. Meu Deus. Aí a terceira vez eu peguei carona, já tava terminando o terceiro ano da faculdade. Peguei carona e aí capotou, uma Pajero deu PT. Aí nesse dia eu falei, não, agora eu vou morar em Lorena. E aí foi aí, você vê, precisei chegar nesse nível pra eu conseguir, porque minha mãe... E você já era mulher, né? Eu era nova, né? 18 pra 19 menina. menina ainda, mas a Petra com 18 anos era bem forte, assim, já tinha vivido muita coisa. E assim, eu conseguia me sustentar e tudo mais, mas o que marcou pra mim? Minha mãe falou assim pra mim, quando eu consegui esse emprego, ela falou assim, se você for, você não volta mais, você não pisa na minha casa. Você perguntar isso pra ela, ela fala até hoje, Nunca falei isso, ela não lembra. E tudo bem, só que o fato é, eu não dei conta de lidar com... Porque o que minha mãe tava falando? Se você for, você não pertence mais. E que medo de não pertencer, né? Então, e aí eu fui vivendo, até que teve que acontecer uma coisa muito ruim pra eu dar conta de falar pra mãe, então, eu preciso ir, né? Então a gente precisa olhar para esse movimento que a gente tem dentro de nós de querer pertencer, de não aguentei, tudo bem, a Petra só tinha 18, 19 anos, mas muitas vezes a gente tá com 30, 40, 50 anos e a gente não aguenta o peso na consciência de frustrar os pais. Eu ia falar desse assunto. Gente, eu tô um pouco quietinha porque eu tô aprendendo junto com vocês aqui sobre a constelação, porque ainda é um assunto muito aí fresco, né? Eu quero fazer, ainda não fiz. E assim que eu fizer, eu venho falar pra vocês o que aconteceu. Mas, Petra, esse negócio da gente falar assim, pra olhar pra pai e mãe, falar assim, olha, daqui pra frente eu vou. Daqui pra frente é comigo. Eu acho, Viviane, com tudo que eu já vivi, que as pessoas precisam passar pelas experiências delas. Sim. E eu, como mãe, você também é mãe, e a gente quer deixar um negócio talvez mais fácil, entre aspas, né? Como isso acontece? Você me entendeu a pergunta? Eu entendi. O que eu entendo é que hoje a gente tem recursos, claro que a gente tem que usar os melhores recursos que a gente tem hoje para entregar o melhor para os nossos filhos. Mas entregar o melhor para os nossos filhos não significa que a gente vai decidir. Então, o que acontece? Muitas vezes, já na gestação, a gente começa a sonhar. Uhum. Ai, mas eu acho que ele vai ser muito comunicativo. Esse daqui... a criança vai crescendo, a gente vai falando, esse filho aqui tende a ir pro esporte. Então, a gente já tá colocando ali na cabeça dele. Você precisa ir pro esporte. Você precisa isso, você é bom nisso. E o que a criança ela vai internalizando? Nossa, a mamãe gosta disso, o papai gosta disso. E aí eles começam a querer fazer, não por eles, porque a gente acha legal. Então,
o que eu trato hoje no consultório, tanto em constelação familiar, e aqui a gente precisa diferenciar que psicoterapia é uma coisa, constelação é outra coisa. Você não pode, diante da lei, a gente não pode fazer constelação familiar dentro de um atendimento de psicoterapia, tá? Mas, tanto na psicoterapia quanto na constelação familiar, o que a gente trabalha? Criança interior. Ferida, né? Ferida que tem, e aprender a olhar para os valores que a gente recebeu da nossa família. Aqui a gente vive numa região que tem a Embraer, né? Quem é de São José dos Campos cresceu com boa parte da família falando, você tem que ter um trabalho igual da Embraer, Sim. da Johnson, não é? Um emprego numa fábrica grande. Não é? E aí, muitas vezes, quanta gente que tá lá na Embraer ou na Johnson, infeliz, porque cresceu escutando isso. Eu preciso trabalhar na Embraer, eu preciso trabalhar na Johnson. E aí, ela até tem recursos para empreender, para começar uma coisa nova, tem sonho de morar e às vezes num outro lugar não dá conta. Então, não dá conta de até falar, é isso que eu quero. Então, a pessoa, ela precisa olhar para os pais e começar com autoconhecimento nesse sentido. O que os meus pais sonharam para mim? Porque nem sempre o que eles sonharam pra gente, às vezes, é uma coisa boa. Mas não é porque é bom que serve pra mim. Vocês estão em silêncio aí também, eu também. Petra, isso vai um pouco contra algumas coisas até que eu mesmo penso. Vamos supor, eu tenho um filho que gosta de esporte, tá? Ele tem habilidade para esporte, competição, tudo. Eu vejo isso e eu falo assim, o meu papel como mãe é incentivá-lo a ir nessa área que eu acredito que ele seja bom. Mas eu também tenho a parte de eu respeito o que ele quiser ser e eu vou até onde eu posso ir como mãe. Mas é uma linha muito fininha. É muito fininha. Mas assim, ó, eu não vou falar de filhos, mas eu sei que pra gente começar a falar de constelação, você tem que ser filho, né? Aí você, só pra gente pensar nisso daí, e aí você pode liberar o teu filho. Então assim, ó, fecha seus olhos. Fecha aí, gente. Descruza as mãos aí. Inspira e expira. Inspira, expira. Mentalize esse teu filho. Diz pra ele assim: filho, eu te abençoo. Filho, eu te libero das minhas expectativas de me fazer feliz. Eu te libero das minhas expectativas, daquilo que é meu, da minha criança interior. Eu te abençoo, filho, para fazer igual a muitas coisas que eu faço. E te abençoo também, filho, para fazer um pouquinho diferente. Quando você fizer igual, você pertence. E quando você fizer diferente, você continua pertencendo. Inspira e expira. E perceba como que é isso. Gente, vamos fazer com outro filho também? Mas maravilha. Pensa se você fecha os olhos e agora talvez seja um pouco diferente. Fala pra ele assim: filho, você é muito bom no esporte. Nossa, filho, você tem tudo pra dar muito certo. Filha, a mamãe tem muito orgulho de você. Como é? Mais fácil, talvez, né? Eu Não acho. sei. Cada um tem uma interpretação. Mas aí, tudo bem. E aí, pra isso que você precisa olhar, porque aí você tá falando, a mamãe tem muito orgulho de você. Sim. Aí você tá falando de você. Sim. Você não tá falando Dele. sobre ele. Sim. E às vezes é muito mais fácil a gente olhar pra Trazer, gente. sim. A gente traz pra cá. E a gente pode ter orgulho. Mas às vezes a gente não vai sentir orgulho. Pode ser que ele seja muito bom no esporte. E de repente, amanhã depois ele não queira. Uhum. Mas você pode ainda assim
ter orgulho das decisões dele, entendeu? Sim. Então, o complicado em relação a esse olhar para os nossos filhos é que muitas vezes, porque a gente acha bonito, porque a gente tem orgulho, a gente acaba colocando uma pressão em cima deles, né? Então a gente pode começar a trabalhar com os nossos filhos no sentido de falar: eu tô vendo o seu esforço, me parece que você tá gostando muito disso. Tá mesmo? Como que é? Como é que você se sente? Aonde que você se imagina? Filho, se você quiser continuar nesse caminho, eu tô com você. Se você não quiser, eu também tô com você. Mas a gente tem urgência, né, como mãe e como pais, né, de fazer querer dar certo. Vamos supor, o meu de 12, mãe, eu vou ser youtuber. Eu falei, lógico, filho, você pode ser, mas primeiro você vai estudar. Aí depois que você estudar, você pode ser youtuber daquilo que você aprendeu. Entende? Mas assim, eu tento trazer pra isso, porque assim, a realidade do mundo não é tão simples. Mas aí a gente tá falando de um lugar que é legal viver, porque assim, você não tá desencorajando ele. Sim. Porque assim, a gente tá falando de adolescente, Sim. um pré-adolescente. Hoje em dia não dá eles são adolescentes com 9, né? Não dá pra você simplesmente falar, então tá bom, você quer isso e ok. Sim. Né? Então a gente precisa colocar limites. Filho, ok, você pode ser youtuber, mas ó, você precisa fazer sua tarefa e aí você pode gravar um vídeo. Sim. Né? Você precisa primeiro você precisa fazer isso. Que aí você coloca até nessa questão do equilíbrio, da ordem, né? Você é a mãe. Hoje, as necessidades dele básicas precisam ser atendidas. Estudar é uma necessidade básica, né? Então você é a mãe. Se você fala, então tá bom, filho. Ah, tudo bem, você não precisa estudar pra prova, porque você vai gravar seu vídeo. Você tá invertendo a ordem. Sim. Então, ele tá ficando maior que você. E aí, em relação aos nossos filhos, a gente precisa entender, eu sou grande. Até quando a gente briga com o marido, às vezes os filhos falam, ai mãe, não briga com o pai, ai pai, não briga com a mãe. A gente precisa se habituar a falar, papai e mamãe, o que é do homem e da mulher a gente resolve. Você é filho e não se mete. Eu falo isso também aqui em casa, né? Porque assim, eu me separei tem um pouco menos de 2 anos. E é traumático demais. Sim. Você imagina que seja traumático. Eu tenho certeza que uma mãe em casa também está pensando nessa situação. Mas até hoje, eu vejo assim, esses dias o pai deles vem sempre aqui, tudo, a gente tem um bom relacionamento. Aí o meu pequeno... Aí eu falei, Anderson, falando com ele assim, poxa, não sei o quê, precisava trazer o carro, precisava chegar na hora na escola, não sei o quê. Não é possível, não é possível. Aí o Tito, papai e mamãe tá uma onça. Aí ele falou assim pro pai dele, eu achei tão engraçado, pai, mas eu continuo te amando. Aí me acendeu uma luz, entende? Porque não é porque a pessoa faz alguma coisa errada que a gente deixa de amar a pessoa. Você entendeu? Então, assim, me acendeu essa luz, eu ainda não resolvi, que isso foi anteontem, mas eu falei assim, eu preciso digerir direitinho para ver como eu vou tratar isso no coraçãozinho dele. Porque é o pertencimento. Sim, não é o pertencimento, é a ordem. Para as crianças, é muito importante que os pais possam falar para eles, o homem e a mulher se separam. O pai e a mãe continuam vivos e juntos dentro de você. Amiga, eu vou pegar esse gancho, porque assim, tá muito na minha pele, assim, muito fininho, sabe? E eu sei que muitas mulheres, eu recebo mensagens de mulheres falando assim, Vivi, eu fiquei casada há quase 20 anos, né? E eu nunca imaginei que eu fosse separar, enfim, ainda é um trauma e é terrível, assim, eu não acho que as pessoas têm que se separar, eu sou contra totalmente, mas se isso acontecer, quando a pessoa tem filhos, os adultos, eles se viram de uma forma muito mais fácil, entre aspas, sabe? Agora, as crianças, eles não têm para onde correr, porque onde eles se seguram, eles não têm Deus assim, você me entende? Nós somos o Deus deles. Sim. Então, quando isso acontece, a cabecinha deles, eles não sabem como resolver. Amiga, ajuda isso, as mulheres que estão em casa, os papais. Eu acho que esse é um tema que a gente precisa mesmo falar, porque a gente quer muito mudar o mundo, só que a gente precisa estar disposto a fazer a nossa parte, né? Então a gente fala dos políticos,
fala, né, da corrupção e tudo, mas a gente precisa aprender a cuidar aqui dentro de casa, né? E a gente só vai mudar o mundo se a gente mudar O as mundinho crianças, da gente. né? Como a gente trata as crianças, como é que a gente olha as crianças, como é que a gente acolhe as crianças, né? Então, o que a gente precisa pensar é assim, ó, aqui tem um pai e aqui tem uma mãe. E aí, de novo, esse aqui é o filho precisa estar olhando pra frente. Peraí, Matheus, deixa eu só perguntar, Matheus tá pegando essa parte? Dá uma olhadinha que eu acho importante pra gente não Aqui poder tem perder. um pai e aqui tem uma mãe, esse aqui é um filho, tá? Então, esse filho, vamos colocar 2 filhos aqui, tem 2 filhos, tá? O mais velho, aqui na ordem da constelação familiar, o que a gente tem? O mais velho precisa estar no lugar do mais velho. Às vezes o mais novo quer mandar no mais velho, tá errado. Ele não tem que mandar, entendeu? Às vezes teve um aborto, aí o aborto, ele tá aqui. Então, teve um aborto, ele é o aborto é o primeiro filho, aí esse daqui é o segundo, aí depois é o terceiro. Então, dentro do olhar da constelação, todas as crianças, não importa se viveu 3 semanas, ela precisa ter um lugar. Porque muitas vezes, quando a gente não inclui a criança que foi abortada, essas outras crianças ou o casal começa a se desestruturar. Pode ter uma depressão, pode ter uma doença para olhar para a morte, mas enfim, já estou falando de outra coisa. Agora, voltando aqui para o tema, o que acontece? Esse filho, ele é 50% pai e 50% mãe. Imagina que nesse 50%, aqui tem uma asa no filho. E aqui desse outro lado tem outra asa. E aí o que acontece? Dentro da dinâmica dos relacionamentos, o homem traiu a mulher, vamos pensar assim. Aconteceu alguma coisa que foi muito ruim. E aí a mulher tá muito brava com esse cara. Aí ela começa a falar mal do pai. Aí ela fala, seu pai é um canalha, seu pai me traiu, seu pai não conseguiu sustentar a casa, seu pai é um bosta. E aí o que ela fala? Ela quer excluir. Só que quando ela exclui, ela tira a asa. Ela tira 50% da força. Aí, então, e aí o que acontece? Em lealdade à mãe, esse filho muitas vezes se volta contra o pai. Só que dentro dele, ele busca o pai dele. E aí ele tende a repetir os mesmos comportamentos do pai, porque ele quer o pai. Então, o que a gente precisa entender? Volta, pai. Volta aqui. Essa mulher e esse pai precisam entender. Se eu não posso... Fecha que vamos fazer outro exercício? Vamos. Calma. Mas aí, ó, aí aqui continua sendo pai e mãe. Eles continuam sendo pai e mãe dentro dele. Pra dar o equilíbrio das asas. Vou fazer, então, acho que vai ser melhor. Feche seus olhos e imagine os seus 2 filhos. Descruza as mãos, descruza os pés. Respira, inspira. Olha para os teus filhos e enxerga você atrás do ombro direito, esquerdo, aliás. O pai deles atrás do ombro direito. Então você olha para eles e diz assim: o papai e a mamãe já não é mais homem e mulher. Já não são, né? Homem e mulher. Mas nós vamos ser para sempre o pai e a mãe de vocês. Eu sou a mãe certa para vocês e o pai de vocês é o pai certo para vocês. Então você olha no olho do filho mais velho e diz: eu amo o seu pai em você. Aí você olha para o outro filho e diz: eu amo o seu pai em você. E perceba como que é para eles. Olha para o pai das crianças e diz: eu vou continuar amando a sua parte nos nossos filhos.
Forte, mulher. Ok. Inspira, né? Senão daqui a pouco a mulher tá desabando aqui. Gente, essa mulher tá atrapalhando a gravação do podcast. Gente, mas isso é muito incrível. E eu, assim, inconscientemente, eu sempre falo isso pra ele, sabe? Mas, assim, não dessa forma, com propriedade de que alguém que aprendeu isso e que pode aprender na prática, E o né? que acontece quando a gente não pode amar os pais das crianças, os nossos filhos? É como se a gente estivesse amputando uma perna deles, um braço, metade. Então, aí às vezes vai ter alguém que vai estar escutando e vai falar, mas ele foi agressivo, ele não foi um pai bom, ele não paga pensão, deu a vida. Então, alguma coisa tem. Então, olha e fala, olha, você tem os olhos bonitos igual do teu pai. E aí a pessoa vai falar, não dou conta. Isso, eu ia falar isso. Ai, não dou conta de fazer isso. Ok, Você tá enviando seu filho, né? Aliviando pra ele o você pode fardo. não dar conta, mas você é a mãe. Sim. Você é grande, teu filho é pequeno. E aí você não dá conta de cuidar das tuas feridas. E aí é justo com uma criança você ficar esfregando o tempo todo na cara dele. Você é igualzinho o seu pai, tipo, que bosta que você é. É porque separou, né? A pessoa vai falar assim, então você vai me largar. Você lembra do que eu te falei do outro pequeno? Não lembro. Não é que eu falei, mas eu continuo te amando. Ah, tipo sim, assim, sim. a Ah, minha sim. mãe não Eu te tô ama pensando na mais. nossa outra conversa, Não, sim. você entendeu? Sim. Que entra dentro da Sim, interpretação da criança. Mas aí o que você precisa trabalhar com eles? Gente, ela tá falando pra mim, mas eu tenho certeza que você, ou é você, ou você conhece alguém que tá passando por uma situação muito similar, né? Tem muitas mulheres, né, passando por isso, e as crianças estão cada vez mais... E aí é isso, aí os adultos precisam trabalhar. Eu não amo mais o teu pai ou tua mãe como marido e mulher. Mas em você eu continuo amando. Cada pedacinho. Eu amo cada pedacinho do seu corpo que veio através do papai e da mamãe. Né? Isso pra criança é libertador. Libertador. Eu posso contar uma história? Lógico. Eu atendi alguns anos atrás uma paciente e ela era adotada, vinha de família muito rica. E aí dentro, nem sei se eu misturei os copos. Não, o meu tem pouca água, fica tranquilo. E aí o que aconteceu? A família dela tinha muito dinheiro, a ponto de ter helicóptero, de ter elevador na casa. E é assim, ela conseguia consolidar a carreira dela, de repente ela perdia tudo. Ela largava, ela começava a usar droga e abandonava a carreira. Não marcava uma palestra, não ia na palestra, sabe? Não honrava os compromissos dela. E dentro do consultório sempre tem um espelho grande. E eu faço alguns exercícios no espelho, né? E aí, num dos exercícios, eu falei pra ela assim, pra ela se conectar com ela, com quem que ela parecia. Ela sempre trouxe a família adotiva. Mas não tem como, a gente é do sangue, veio, né? E eu falava, tá tudo bem com o seu processo de adoção? Não, tá tudo muito bem resolvido e tal. Ela viveu duas situações, fora isso dos empregos que ela abandonava, que tava tudo bem, de repente ela ia pras drogas e a droga é uma fuga, né? Aconteceu 2 vezes dela tá na carona de um carro e a pessoa tá dirigindo e tá numa discussão, ela simplesmente abrir a porta do carro e se acidentar. Meu Deus. Ela teve uma discussão com a mãe dela, parece aquelas cenas de filme. Quando ela me contou, eu falei, meu Deus. Ela discutiu com a mãe, em vez dela sair pela porta da frente, ela pulou a janela, era um sobrado. E ela tentou ir, sabe? Glória a Deus que não aconteceu um acidente, mas poderia ter acontecido. Aí eu perguntei nesse dia assim, o que você sabe da sua mãe? A sua mãe biológica? Aí ela falou, Petra, imagina, não sei nada. A única coisa que eu sei é que a minha mãe foi pro hospital, me pariu e fugiu. Aí eu falei, Nossa. Então, a única coisa que você sabe da tua mãe é aquilo que você vem repetindo durante toda a sua vida. E aí ela desabou.
Porque dentro da cabeça dela, ela precisava sentir a mãe. E ela só conseguiu largar esses comportamentos de se abandonar, de parar de fugir das coisas, quando ela começou a incluir o pai e a mãe que ela não conhecia. Porque às vezes na adoção não dá pra você saber, né? Ou às vezes a pessoa morreu, aconteceu alguma coisa. Mas aí na constelação, a gente trabalha muito com o sentir e com o intuir, né? A gente não usa essa ferramenta que é um presente de Deus, que é a intuição, né? Pensa que o celular para funcionar, ele tem uma vibração, o Wi-Fi para funcionar tem uma vibração, a rádio para funcionar tem uma vibração. A gente tem uma energia e a gente acha que não tem, né? E tem. Então que é a intuição. Então assim, ela nunca ia saber, porque ela não tinha acesso à mãe. Mas aí a gente fez muitos exercícios de desenho no espelho. Imagina de quem será que é esse olho? De quem será que é esse cabelo? Mulher, você vai me fazer chorar. É muito, né? E assim, é a interpretação da criança. A gente não tem como dizer, vamos supor, tem gente que passa coisas dentro da barriga, dentro do útero, que não sabe. Isso trata? Sim, a gente tem memórias intrauterinas, né? Mas tem tratamento? Tem, a constelação ela ajuda, a terapia ajuda também, né? Mas assim, a terapia ela chega até uma camada. Eu recebo bastante pessoas que vêm indicadas por psicoterapeutas, né? Existe toda uma questão burocrática e de briga, que o CRP é contra, o Conselho de Psicologia é contra a constelação familiar. Como era contra o coach, hoje em dia já tem dentro das faculdades de psicologia, aula de coaching também. Então, eu acho que a gente ainda está engatinhando nesse sentido de ter essa parceria, mas eu não concordo com a visão do CRP de que só a psicoterapia funciona. Então, assim, Petra, como que eu conhecia a constelação familiar? Tinham coisas que a terapia tradicional não conseguia cuidar. E eu falava, meu Deus, como que eu não consigo olhar para isso? Nada resolve, eu levava para terapia. E aí eu descobri a constelação familiar. E eu tive muitas das minhas dores solucionadas na constelação familiar. Por quê? Porque a constelação familiar, ela acessa um nível a mais da consciência, né? Não é que você faz constelação e aí você não precisa de terapia. Não, são ferramentas diferentes. Eu ia te fazer essa pergunta. Vamos supor que uma pessoa nunca fez terapia. Ela pode fazer a constelação? Ela pode fazer a constelação, mas nem sempre ela deve. Tudo depende. Aí depende de quê? Tem que conversar muito com você primeiro sobre, vamos supor. Depende muito, porque assim... Ai, Petra, eu tô com problema agora, eu nunca tentei resolver isso. Eu quero fazer uma constelação. Tem gente que é assim, tipo, quero fazer uma constelação, vai resolver. Cara, você nunca tentou resolver o problema. Então, assim, às vezes você tem que tentar ou numa terapia ou você tentou sozinha. O que acontece? Às vezes a pessoa assim, briguei com meu namorado, vou fazer uma constelação. Claro que não! Sim. A constelação, você precisa ter uma dor, uma coisa que tá se repetindo, que você tá repetindo uma história familiar, ou você não percebeu que você tá repetindo uma história familiar, mas assim, é uma coisa que você já tentou fazer vários movimentos sozinha ou com a ajuda de pessoas e você não tem resultado, aí você deve fazer uma constelação. Então depende, é nesse sentido que eu falo. Entendi. Porque precisa ser uma dor. A gente entende que a constelação é como se fosse uma cirurgia na alma. Então assim, às vezes a pessoa tá com problema físico, ela tá com um problema no nariz, ela tá com um problema na garganta, ela tá com um problema na unha, tá com um problema no coração. Ela não vai sentar numa mesa de cirurgia, mexer e fazer a cirurgia na unha, no nariz, no coração. Ela vai precisar resolver aquilo que tá doendo mais. E às vezes, se ela resolve aquilo que tá doendo mais, tá com problema no coração, cuida disso, aí de repente começa o fluxo de sangue melhor e não vai ter mais o problema da unha, entendeu? Então, o que a gente entende? A constelação familiar, ela é uma cirurgia na alma. De verdade, é muito profundo. E você precisa de um processo para recuperar, para colocar o que você enxergou ali na constelação em prática.
Então, você não pode fazer diferente de terapia que você faz toda semana, constelação, você faz uma constelação agora, aí você pode fazer exercícios sistêmicos, atendimentos sistêmicos, que é como se fosse uma terapia, mas não é a constelação em si. Mas se você quiser fazer outra constelação, só depois de 6 meses. Ou 4 meses, mínimo uns 4 meses. Então, a gente entende que quando a gente cuida dessa dor maior, isso vai reverberar nas outras dores. Então, assim, a Petra, eu preciso já ter feito psicoterapia? Não, você não precisa ter feito psicoterapia. Porém, é importante que seja uma dor que está te incomodando bastante e que você já tenha tentado várias vezes mudar e não conseguiu. Isso pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional, pode ser uma dor financeira. Então, por exemplo... Era a minha próxima pergunta, assuntos da constelação. Qualquer dor, qualquer tipo de dor pode ser olhado na constelação familiar. Física? Física. Então, por exemplo... às vezes a pessoa, já aconteceu de eu atender um caso de uma pessoa que tava com problema para engravidar. E aí ela já tinha procurado vários tipos de médicos. E nenhum médico conseguia resolver o problema e tava tudo certo. E a gente não entende por que você não consegue engravidar, enfim. E aí ela foi fazer a constelação, era uma questão física. E ali na constelação familiar, a gente percebeu que ela estava ocupando o lugar do pai. E quando ela estava ocupando o lugar de pai, ela estava numa postura masculina. E então, ela não estava conseguindo ser fértil, ela não estava conseguindo gerar. Então, quando ela tomou o pai e falou, pai, você faz parte, ela, é como se ela olhasse para o pai e falasse, pai, agora eu devolvo para você esse lugar e eu vou seguir. E aí, quando ela conseguiu fazer esse movimento, 3 meses depois, ela engravidou. Sim. Já aconteceu também da pessoa vir e tá com um problema no estômago, dor muito profunda. E aí, a gente fez a constelação. E na constelação, a gente percebeu... Porque na constelação, a gente entende que a gente trabalha a exclusão. Tudo que foi excluído aqui atrás, alguém foi excluído. Alguém na próxima geração vai tentar trazer essa dor de volta para incluir essa pessoa. Explica melhor. Vou explicar, calma. Então, assim, essa moça, ela tava com dor no estômago. Não conseguia resolver, tomava remédio, e era uma coisa que não tinha solução. E aí, na constelação, a gente chegou num tio que tinha se suicidado, que também tinha problemas no intestino, no estômago e tudo mais. E todo mundo sentiu muita raiva, porque como assim ele acabou com a vida dele e excluiu esse tio. E aí toda vez que existe uma exclusão, alguém da família vai tentar trazer esse conteúdo à tona de volta. Por quê? Porque existe essa vibração inconsciente. É muito inconsciente. Na psicologia, a gente chama isso de existe o inconsciente coletivo e existe o inconsciente familiar. São nomes diferentes que a gente usa, mas é tudo inconsciente, tá? Então, por uma necessidade inconsciente de trazer a ordem de volta, de pertencimento, ela trouxe a dor do tio. E aí, o que faz? Olha para esse tio e fala, tio, eu dou um lugar para você. Eu respeito o seu destino, eu vejo a sua dor. Mas, por favor, tio, agora eu preciso fazer diferente. Deixo com você o que é seu. E agora eu preciso seguir adiante. E aí, é por isso que as pessoas falam, ai, meu Deus, tem a ver com o espiritismo. Mas não é sobre a pessoa, é sobre você se liberar. E aqui, às vezes acontece numa constelação da pessoa ter o mesmo... vamos pensar em criança. Às vezes, né, pensa nessa questão da dinâmica familiar, de divórcio. Então, muitas vezes o casal se separa, o filho tá aqui. Que é o pai de novo? A mãe, essa é a mãe. O casal se separa. E aí, o pai fala, olha, então agora, as crianças ficam com o pai, vamos pensar assim, as crianças ficam com o pai. Ele fala assim, agora você não vai, eu não quero mais você em contato com essa avó aqui. Materna. Com a avó materna, ou com uma tia, ou qualquer pessoa. Sim.
E aí, o que acontece? Às vezes não, é bem comum que essa criança comece a ter sintomas de dor físico parecido com essa pessoa que ela não pode ter acesso. Então, você não pode ter contato com a avó. Aí essa criança não tinha nada, a avó é diabética. De repente a criança fica diabética. Entendi. É muito louco isso. Pra quem nunca ouviu falar, eu sei que é esquisito, mas é isso que o nosso inconsciente faz. Então essa criança, ela começa, às vezes ela fica pré-diabética, não tá diabética ainda. Porque se ela ficar diabética, ela vai ter a avó pertinho dela, como se dentro do corpo dela ela pudesse sentir a avó. Então, para que ela consiga não precisar reviver a dor para pertencer, ela precisa poder ter acesso à sua avó. E não é sobre a avó, é sobre a pessoa, é sobre a criança. É sobre a criança. Nunca é sobre o outro, né? É isso que vocês... Nunca, a gente nunca... Ai, Petra, eu quero fazer uma constelação pro meu marido. Não. Você só pode cuidar da tua dor. Você consegue fazer uma cirurgia? Você consegue fazer uma cirurgia pro teu marido? Uhum. Né? Ex-marido. Na verdade, a gente na constelação não fala ex. Então, que história é essa? Eu ouvi falar isso. Por quê? A gente não fala sobre ex. Porque ex é exclusão. Então, você tem um primeiro marido. Porque, na verdade, a constelação é sobre incluir. A constelação é sobre incluir. Então, imagina que aqui, de novo, um homem e uma mulher. Aí, esse homem, cadê? Isso aqui é permanente. Não, é que você ia riscar onde? A caneta? Não, ia riscar o vidro. Não dá. Essa não. Não sei se vai dar. Será que dá? Não vai dar pra ver. Não vai dar pra ver. Mas imagina aqui um monte de pintinha amarela, esse aqui um monte de pintinha vermelha. Uhum. E aí esse casal troca e aí essa daqui vai ficar cheia de pintinha amarela e vermelha, esse aqui cheio de pintinha amarela e vermelha, certo? E aí eles se separam, certo? Só que aí você tá aqui, amarelinho e vermelho. Aí você vai se relacionar com uma outra pessoa, que é verde. Aí o que acontece? Você começa a falar mal do ex, né? Que não é ex, que é o primeiro. E você começa a querer apagar essas. Mas não apaga. Né? Ou esse daqui começa a querer falar mal do primeiro parceiro. Então, quando você tem uma briga com o primeiro parceiro, imagina que tem uma cordinha aqui assim. Sim. Você empurra o parceiro, você empurra o parceiro, você empurra o parceiro. Você vai indo junto. Você vai indo junto. Então, na constelação, a gente não trabalha com exclusão. A gente trabalha com inclusão. Então, assim, na vida real, não é vida real. No dia a dia, a gente fala ex-marido. Na constelação, a gente fala, foi seu primeiro parceiro. Uhum. Ele é o pai dos seus filhos. Uhum. Porque ex exclui. Então, agora, amanhã ou depois, quando você estiver bem emocionalmente, talvez você encontre uma outra pessoa. Eu sempre falo sobre sociedade para as crianças. Falo assim, papai e mamãe, nós somos sócios de vocês, né? Vocês são nossos, né? E é para sempre, para sempre. A gente vai estar lá quando vocês casarem, quando vocês tiverem filhos. Sim. Eu sempre tento fazer inconscientemente isso, sem ter nenhum estudo sobre isso, mas é que faz sentido para mim, sabe? E eu imagino que tenha muitas mulheres e muitos homens que ficam com essa ideia, assim, de nunca mais falar com o pai, de entrega na porta, não ver nem a cara da pessoa. Eu imagino como isso seja na cabecinha da criança, né? É muito sofrido. Eu entendo que às vezes acontecem situações de muita dor, de abuso até, mas a criança não tem culpa. Então, assim, os pais podem até não se relacionar. É desafiador, não é o ideal para a criança. Mas ainda que vocês não se relacionem, vamos pensar num exemplo simples. O casal não se fala, eles têm uma dor muito profunda que eles não conseguiram cuidar ainda. Então, você vai na pizzaria e aí você lembra que o pai dessa criança gostava de tomar suco de caju. Uhum. E aí você pode falar, nossa, seu pai gostava muito de tomar suco de caju. Então, eu vou pedir um suco de caju pra você. Porque você inclui. Uhum.
né? Em vez de olhar e falar, nossa, suco de caju, quem gostava de suco de caju era seu pai. Mas tem muitas mulheres assim, eu posso te dizer que eu conheço Sim. algumas assim, e elas estão olhando só para elas, né? É muito triste isso, porque quando se tem filhos, eles é difícil, eles são prioridade para mim, Sim. sabe? Então, quando fala assim, você está sendo egoísta, então se separar do pai deles. Explica isso, amiga, de uma forma simples para as pessoas entenderem, porque eu sempre falo para as crianças, você e seu irmão vão embora, né? Vocês vão ter a família de vocês. E a mamãe vai continuar aqui. Aí ele fala, não, mãe, vou fazer como é que fala? Uma edícula para você morar comigo. Eu falei, de jeito nenhum, eu sou mulher de edícula. Eu ainda brinco com eles assim, sabe? Mas, filho, vocês vão embora. Vocês vão estudar fora, vocês vão casar, vão ter seus filhos. Eu vou visitar vocês de vez em quando. Mas, voltando para aquele assunto do pai... Como explicar isso para as crianças que não, papai não vai ter mais o convívio e a gente não tem mais relacionamento. E agora, na cabecinha deles? Então, na verdade, falando do campo ideal, o ideal era que os adultos conseguissem Viver se harmonia. relacionar para atender as necessidades das crianças. Esse é o campo do ideal, tá? De maturidade. Os nossos problemas a gente resolve, o que é das crianças a gente precisa aprender a resolver. Mas sem a separação, você estava falando de separar, mas sem separar. Às vezes você falou assim, eu briguei com o Paulo, Sim, né? E meu filho viu. Porque, não briga com o papai, não briga com a mamãe. Isso acontece em famílias, natural isso, a criança tomar um partido. E é importante o quê? É importante você falar, o problema do homem e da mulher, a gente resolve. Você é muito pequeno para isso. Simples assim. Isso não é problema seu. Muitas vezes a gente acha bonitinho, né? Ai, que bonitinho, ela tá me defendendo. Não é bonito. Não é legal. Ai, que bonitinho, olha lá. É porque às vezes a criança fala, não briga com o papai, não briga com a mamãe. E a gente fala, ai, que belezinho, não é bonito. Não é legal, é pesado pra caramba. É pesado pra caramba o filho ter que sustentar o pai e a mãe ficar junto. O filho ter que sustentar. Eu não dei conta de juntar os meus pais. Então, assim, não é justo com uma criança, para uma criança carregar esse peso de que, porque eu conversei com eles, eles ficaram juntos. Então a criança já se sente maior, já se sente salvadora. E como? Vamos supor que a criança fale exatamente isso que você está falando. Você ainda vai voltar com o papai. Ou, você não vai ter mais ninguém. É o papai, não quero ter padrasto. Imagino que isso na cabeça dele seja um desespero, né? Mas assim, como colocar a criança no lugar dela de criança? Existem vários, vem pro meu workshop. Faz o pitch. Né? Vem pro workshop. Agora dezembro não vai ter, mas toda segunda, quinta você trata do mês, isso. Eu faço uns workshops que vocês vão entender. Aqui não fica difícil da gente fazer os exercícios, mas existem coisas básicas que dá para aprender, que são simples e que podem fazer uma mudança gigantesca. Tem uma paciente que eu atendi outro dia e eu dei uma dica para ela numa palestra que eu dei e falei para ela assim, ela falou assim, Petra, meu filho tá com muita dificuldade de dormir, quando eu tô muito nervosa e ele fica nervoso também. E eu dei simplesmente essa dica, começa a olhar pro teu filho e falar para ele, a mamãe é grande, a mamãe dá conta. A mamãe dá conta, filho, você não precisa cuidar. E ela virou minha paciente e ela falou pra mim assim, Petra, eu fiz, achei que não ia funcionar. Agora ele não quer nem saber de mim. E funcionou. Então, na verdade, existem coisas simples que a gente pode ir fazendo na nossa casa e falando, olha, filho, isso aqui, a mamãe é grande, pode deixar que a mamãe dá conta. Filho, sabia que a mamãe tem pai e mãe? Se eu tiver que conversar, eu vou conversar com uma pessoa maior que você. Sim, que também eles podem ter referência de poder ter algum problema, precisar conversar com um adulto, tem o pai e mãe, né? Sim, filho, eu tenho pai e mãe.
Filho, pode ser que quando eu tiver com o coração bem triste, eu vou resolver. A mamãe faz terapia, sabia? Eu tenho um lugar que cuida de mim, você não precisa cuidar. Maravilha. Falar pra ele assim, filho, a mamãe tá vendo seu sofrimento. Eu tô vendo seu sofrimento de ver a mamãe triste, mas a mamãe dá conta, né? Esconder o sofrimento não é uma opção. Gente, vocês estão tendo aula e eu também aqui, é uma maravilha. Eu acho que se todo mundo tivesse esse nível de maturidade, de conhecimento, a próxima sociedade, né? Os próximos que virão, nossa, pelo amor, ia ser outra sociedade. Amiga, já estamos encaminhando para o final, eu ficaria falando aqui, eu sempre falo isso porque autoconhecimento para mim é sensacional e muda uma geração. Agora, antes de terminar, eu tenho só um questionamento importante, saindo um pouco da constelação, talvez, só para finalizar, sobre a imagem de autoaceitação que muitas pessoas hoje têm dificuldade de se olhar e se aceitar. Falando com a minha irmã ontem, a minha irmã falou assim, Viviane, decidi não olhar mais para mim e não querer ser mais gostosa. Foi assim que ela falou e eu achei engraçado, porque ela falou assim, você não tem que ser, você tem que se achar e ótimo e tá tudo bem. E eu achei interessante pensando sobre isso, porque quando a gente se acha, tudo melhora, a autoestima melhora, você se acha, não importa que outra pessoa vai achar disso. Eu só contextualizando isso, a gente vai no caso que eu ouvi essa semana, da Sandy com uma conversa no aniversário da Angélica e tudo, e estavam lá todas as loiras famosas, ricas e maravilhosas, falando sobre imagem e tudo, e as meninas de lá ficaram chocadas quando a Sandy falou que ela não aguenta se olhar sem filtro ou sem maquiagem. O que está acontecendo? E assim, a Sandy tem a minha idade, a gente tem 40 anos, 41, acho que ela é a mesma idade que eu. O que está acontecendo com essa mulherada que nós somos bonitas e a gente se olha no espelho e não tá bom? Sim. E agora? Vamos marcar um outro dia? É um assunto depois disso é grande? Vamos marcar um outro dia? É um outro podcast. Mas, assim, de fato, para a gente falar profundamente disso daí, isso envolve muitas questões. Muitas. É muito mais complexo do que a gente imagina. Primeiro, a gente tem essa questão de o ambiente que a Sandy cresceu. Ela cresceu num ambiente de câmeras, né? Onde ela... Olha como a infância importa, né? Desde pequenininha, gravando... Né, você lembra? Sim, Sandy Júnior, muito acho. pequenos. Então, assim, até as crianças são maquiadas quando são pequenas, sim, né? E em relação a vídeo, essas coisas. Então, assim, o que a gente constrói na infância costuma ser carregado durante a vida toda. E cobra depois. Isso tem um preço. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão do pertencimento também, né? O pertencimento de viver num ambiente de adultos, todo mundo maquiado, as mulheres todas, né? Sim. Então, que vontade de pertencer. E isso, né, da comparação, né, em relação às outras pessoas, né? E assim, cara, Sandy é a Sandy, né? A gente olha assim pra como a Sandy se compara. Sim, a gente faz isso, né? Então, a gente precisa aprender a se desconectar, sabe? Eu trabalho muito com as mulheres nesse sentido de... A gente aprendeu muito a ser homem. Eu falo, tira o pinto do meio das pernas, sabe? E a gente tem que aprender a acessar a nossa vulnerabilidade, a aprender a não dar conta. A gente tem que aprender a pedir ajuda. A gente tá vivendo um momento de muita desconexão com o nosso feminino. Então, assim, se você pergunta pra mim qual que é o teu trabalho, Petra, eu ajudo você a se reconciliar com as suas raízes, curar a sua menina interior, se conectar com o teu feminino. Porque quando a gente não tá conectada com o nosso feminino, é muito pesado. E aí vem as mulheres com ovário policístico, câncer de mama, cabelo caindo, unhas fracas, endometriose. É uma lista, né? É uma lista.
certo? Mas agradeço muito pelo convite. Isso é um assunto muito grande. Eu acho que a gente precisa, entre mulheres, sair dessa competitividade, né? Então, assim, estar aqui com uma outra mulher, isso é muito bom, sabe? Sim. E a gente precisa tomar um lugar, assim, que é muito bom. Mas eu também tenho um homem aqui trabalhando, gravando, né? Amados homens. Muitas vezes a gente tá nesse movimento de querer ser melhor que os homens. E isso é muito pesado. Próximo assunto é por que as mulheres estão querendo ficar com o pinto entre as pernas, por que elas estão tomando esse papel. Próximo. Bora, porque Próximo podcast vai ser maravilhoso. eu já fui essa mulher com o pinto nas pernas. Pois é, e tem muitas que são, muitas. Diz aqui se vocês querem o próximo, deixa aqui fala que a gente aí, faz. Fala aí que a gente vai tirar o seu... Chega, né? Vamos tirar o pinto do lugar, que tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Amiga, certo? Maravilha, muito obrigada. Você atende online e também presencial? Eu atendo online. Porque assim, o podcast vai chegar... eu atendo online, atendo presencial, faço workshop uma vez por mês, nas quintas-feiras. Dou mentoria para mulheres também. Então, assim, tem um leque, tem um e-book também que as pessoas podem ter acesso. Aqui eu falei sobre 2 pilares da constelação, são 3. A constelação é muito profunda. Entendam, gente, a constelação, ela é uma mudança de vida, né? Assim, uma filosofia diferente de vida. Ai, Petra, se eu vou fazer uma constelação, isso vai mudar a minha vida? Não, vai mudar a sua vida se você olhar para o que aconteceu ali, que você enxergou na constelação e você fizer algo com isso. Mas sim, pode ser um divisor de águas na vida das pessoas. Então, assim, se tiver dúvida, pode me chamar no Instagram, Petra Rosa Psicóloga. Na verdade, vai mudar, vai ficar... Eu ainda não sei como é que vai ficar. Mas depois você me fala, porque eu vou colocar no início do vídeo, depois você volta lá. É que eu tô esperando sair o verificado para eu tirar o psicóloga. Não sei como que vai ficar ainda. Mas é isso, sabe? Então, tô aberta para tirar as dúvidas. A constelação é uma coisa que a gente ainda precisa divulgar. Grandes... Tipo, Wendel Carvalho trabalham com constelação familiar. Tem Ana Carolina Lisboa, tem pessoas muito grandes. Elton Euler também, eu acho que o nome dele é Elton Euler. O Elton, não sei se ele trabalha. É maravilhoso. Ele fala sobre pertencimento, é isso. Então, eu trabalho com constelação. É isso. Gente, constelação não tem a ver com espiritismo, macumba, nada contra também, que todas as religiões são respeitadas. Mas é porque, às vezes, a pessoa não vai. É a sua tribo também, né, amiga? Sua tribo. Sim. É que nem a gente falou, né? No começo é a sua tribo. Você de casa, você sabe que eu sou cristã, Petra é cristã, mas nós estamos não aqui para falar de religião. Nós seguimos Cristo e religião, para mim, só aprisiona as pessoas, né? Então, amiga, muito obrigada. Obrigada, se te conforta, siga essa mulher e a gente vou continuar colocando os cortes dela, a gente vai ouvir falar dela. E o segundo episódio dela, a gente vai colocar as mulheres de volta pro feminino. As mulheres no feminino saudável. Isso. Obrigada. Um beijo, gente. Tchau. Tchau. Fica com Deus e eu espero vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Se tiverem alguma dúvida também, é só falar. Beijo, até semana que vem.